Era uma sexta-feira à noite, final de setembro, e o frio começava a aparecer onde eu morava. Meus pais tinham saído para jantar com alguns amigos da família e disseram que voltariam tarde. Eu teria a casa só para mim, então chamei meu vizinho e melhor amigo, Kevin. Ele tinha a mesma idade que eu e morava do outro lado da rua. Geralmente a gente ficava no meu porão jogando videogame ou assistindo filmes, mas naquela noite acabamos ficando entediados. Em certo momento ele sugeriu que brincássemos de esconde-esconde. Pareceu uma ideia meio boba no começo, mas já tínhamos jogado antes em grupo e tinha sido divertido. A casa era pequena, mas tinha muitos lugares bons para se esconder, já que ela era meio escura. Apagamos quase todas as luzes para deixar o clima mais assustador. A única lâmpada acesa era a da cozinha. As regras eram simples. Nada de sair de casa, nem de entrar no forro do teto. O porão, os quartos, os armários e os móveis estavam valendo. Kevin quis se esconder primeiro, então cobri os olhos na sala e comecei a contar até 50. Consegui ouvir ele correndo no começo e depois silêncio. Quando terminei de contar, avisei em voz alta que estava indo procurar. Comecei pela cozinha, já que era o cômodo mais próximo, mas não havia lugar bom para se esconder ali. Olhei atrás da porta do porão, depois segui pelo corredor. Verifiquei o banheiro e estava vazio. Abri o armário perto da porta da frente e nada. Subi as escadas com o piso rangendo sob meus pés e cada pequeno som parecia que eu ia afundar nos alicerces. Olhei primeiro no quarto dos meus pais, embaixo da cama, atrás da cômoda e não tinha ninguém. Fui para o corredor e entrei no meu quarto. Estava bagunçado, mas não o suficiente para o Kevin se esconder bem ali. Mesmo assim, olhei dentro do armário e embaixo da escrivaninha. Nada. Só restava o quarto de hóspedes no fim do corredor. A porta estava entreaberta. Empurrei devagar, esperando que ele pulasse para me assustar, mas o quarto estava escuro e no completo silêncio. Entrei e observei ao redor. Abaixei-me para olhar debaixo da cama e nada. Abri o armário e estava vazio. Naquele momento, imaginei que ele devia estar no porão, então desci novamente. Olhei atrás das máquinas de lavar e no depósito embaixo das escadas. Eu já estava prestes a desistir quando finalmente o encontrei, encolhido atrás de algumas caixas. Ele riu e perguntou quanto tempo levei para achá-lo. Respondi que tempo demais. Depois trocamos. Agora era ele quem contava e eu me escondi. Subi as escadas e deslizei para debaixo da cama do quarto de hóspedes, puxando a borda do lençol para cobrir meu corpo. Meu coração batia acelerado enquanto eu ficava ali, no escuro. Alguns minutos depois ouvi ele subindo as escadas devagar. Ouvi a porta do banheiro se abrindo, depois ele entrou no quarto dos meus pais. Depois de um tempo, os passos vieram pelo corredor, se aproximando de onde eu estava. Dava para ouvir sua respiração quando ele entrou no quarto de hóspedes. Então parou perto da cama. Prendi a respiração. Os sapatos dele arrastaram de leve no chão, e então só silêncio. Um silêncio longo. Achei que ele tinha me achado e ia levantar a colcha da cama, mas em vez disso, ouvi ele se afastando. Fiquei ali mais alguns minutos, esperando ele me chamar e dizer que eu tinha vencido, mas a casa permaneceu quieta demais. Por fim saí debaixo da cama. Desci esperando encontrá-lo no sofá, mas ele não estava lá. Gritei dizendo que o jogo tinha acabado, e então uma voz diferente respondeu do porão, dizendo que ele estava lá embaixo. Achei que ele estava brincando comigo. Fui até a porta do porão, abri e gritei escada abaixo. Ele gritou de volta dizendo que ainda estava me procurando e perguntou onde eu estava escondido. Aquilo fez meu estômago gelar. Respondi que já tinha saído e estava agora na cozinha. Um segundo depois, ouvi passos subindo as escadas. Ele apareceu na luz e parecia confuso. Perguntou como eu tinha subido tão rápido.
Disse que eu tinha ficado debaixo da cama o tempo todo. Ele franziu a testa e respondeu que tinha certeza de que tinha verificado aquele quarto e que ouviu alguém se mexendo lá dentro. Disse que chegou a ouvir respiração. Falei que não, que eu tinha ficado completamente imóvel. Discutimos um pouco, mas depois rimos e deixamos para lá. Jogamos mais uma rodada, mas o tempo todo eu sentia um desconforto estranho. Cada rangido da casa me fazia pular. Em um momento, enquanto eu contava, achei ter ouvido algo no andar de cima, mas quando fui verificar, estava vazio. Encontrei o Kevin na lavanderia. Continuamos brincando até ficarmos cansados. Então nos sentamos no sofá da sala e ligamos a TV. Foi aí que congelamos. Do andar de cima veio um som alto, como algo pesado caindo. Kevin perguntou se eram meus pais. Lembrei a ele que eles ainda estavam fora. Os pelos do meu braço se arrepiaram. Ficamos ali, parados, esperando, mas a casa voltou a ficar em silêncio. Kevin disse que talvez algo tivesse caído de uma prateleira. Eu queria acreditar nisso, mas enquanto ouvíamos, o som ficou nítido. Eram passos caminhando pelo corredor lá em cima. Nos entreolhamos, sem nos mover. Sussurrei que talvez devêssemos checar. Ele balançou a cabeça, dizendo que nem pensar, mas se alguém tivesse invadido, não dava para simplesmente ficar ali. Pedi para ele ficar atrás de mim e pegar um espeto de churrasco que ficava em cima da estante. Fomos subindo as escadas devagar. A casa estava tão silenciosa que dava para ouvir minha própria respiração. Fora que os degraus gemiam sob nosso peso. Quando chegamos ao topo, apontei para o quarto de hóspedes. A porta agora estava fechada. Eu tinha certeza de que a havia deixado entreaberta. Ficamos parados e então, do outro lado da porta, veio um arrastar lento, como tecido sendo puxado pelo carpete. Kevin sussurrou que deveríamos ir embora. Eu também queria, mas a mistura de medo e curiosidade me manteve ali. Levantei o espeto e estendi a mão para a maçaneta. Quando digo que minhas mãos tremiam, não é exagero. Empurrei a porta de uma vez. O quarto estava escuro, mas dava para ver a forma da cama e da cômoda. Ninguém ali. A porta do armário estava meio aberta. Me aproximei enquanto Kevin ficou parado na entrada. Abri o armário com um puxão. Lá dentro, só casacos e caixas. Rimos nervosos, fingindo que era tudo coisa da nossa cabeça. Mas então, quando estávamos prestes a sair, outro som apareceu. Dessa vez não vinha de cima, vinha de baixo. Era o som da porta da frente se abrindo e fechando. Congelamos novamente. Kevin sussurrou que havia alguém dentro da casa. Senti o estômago afundar. Corremos pelo corredor e nos agachamos no meu quarto, com as luzes apagadas. Segurei o espeto com força. Não escutamos nada no começo. Depois, passos fracos no andar de baixo. Eu queria ligar para a polícia, mas meu celular estava no sofá onde tínhamos deixado. Sussurrei que talvez pudéssemos sair pela janela, mas ela era pequena demais. A única saída era passar pelo corredor até as escadas. Os passos se aproximavam, ouvimos a porta do porão se abrindo, e então, degrau por degrau, alguém desceu. Suspiramos aliviados, pois fosse quem fosse, tinha ido para o porão. Aproveitamos aquele momento e corremos. Descemos as escadas, atravessamos a cozinha e saímos pela porta dos fundos direto para o quintal. Só paramos quando chegamos à casa do Kevin, do outro lado da rua. Os pais dele estavam lá, e quando contamos o que aconteceu, chamaram a polícia. Os policiais revistaram minha casa de cima a baixo e não encontraram nenhum sinal de arrombamento ou alguém escondido no porão. Disseram que provavelmente era a casa rangendo ou nossa imaginação pregando peças por causa da brincadeira. Mas o Kevin e eu sabíamos o que tínhamos ouvido. Sabíamos que alguém esteve lá dentro. Por semanas não consegui dormir direito. Cada ruído me fazia achar que havia alguém no corredor.
Aquela foi a última vez que brinquei de esconde-esconde na minha vida. De qualquer forma, já estávamos velhos demais para isso. Kevin e eu quase nunca falamos sobre aquela noite, mas às vezes dá para perceber que estamos lembrando da mesma coisa. Mesmo agora, anos depois, ainda penso no som da porta do armário, no arrastar no carpete e nos passos no primeiro andar. Nunca descobrimos quem era. Talvez um ladrão que percebeu que ainda havia gente em casa, ou alguém que desistiu de algo pior por algum motivo. Tudo o que sei é que naquela noite descobrimos o quão assustador é perceber que você não está sozinho dentro da sua própria casa. Há desejos que parecem inocentes até que se realizam. A gente pensa que querer ser desejada não tem nada de errado, mas existem forças que não distinguem entre a vaidade e a desesperação. Eu aprendi isso tarde, quando as coisas já tinham ido longe demais. Meu nome é Mônica e moro sozinha em um prédio antigo, desses que cheiram a mofo. Trabalho como auxiliar contábil em um escritório onde ninguém me enxerga além dos meus relatórios. Não sou bonita, mas também não sou feia, apenas invisível. Às vezes me pergunto se essa palavra existe justamente para pessoas como eu. Sou daquelas que passam despercebidas diante da multidão, que parece sempre ter algo a dizer ou mostrar. Minha vizinha, Maria, é o oposto de mim. Está sempre sorrindo, se maquia até para ir jogar o lixo fora e tem uma energia que atrai olhares por onde passa. Era com ela que eu desabafava todas as minhas frustrações, principalmente o fato de não conseguir encontrar um amor de verdade. Isso me deixava muito mal, e Maria muitas vezes me emprestou o ombro para chorar. Acho que era a única pessoa que me compreendia. Mas tudo mudou num dia em que ela bateu à minha porta. Quando abri, estava com uma expressão de empolgação, segurando nas mãos uma pequena sacola preta. Sorridente, disse que tinha conseguido algo especial para mim. Ela estava com um perfume especial, daqueles que abrem caminhos, principalmente os do amor. Ri, achando que fosse uma piada com a minha cara. Mas ao ver o frasquinho e perceber que aquilo tinha cara de feitiço, percebi que não era algo tão inofensivo assim. Mesmo assim, ela insistiu, dizendo que não era um simples perfume de bruxaria, e sim algo preparado com cuidado por uma amiga chamada Lourdes. Segundo ela, o perfume tinha sido feito especialmente para mim e que não funcionaria com mais ninguém. Dentro do pequeno frasco havia um líquido cor-de-mel, muito brilhante. Maria explicou que Lourdes o havia preparado e me deu instruções precisas. Eu devia aplicar 3 gotas nos pulsos, algumas atrás do pescoço e, por fim, uma gota sobre o peito. Junto com o perfume, ela me entregou uma folha dobrada. Nela havia uma espécie de oração ou encantamento. Chame como achar melhor. Que o que é para mim me veja, me busque e me encontre. Que o que é para mim me ame, me cuide e me proteja. E eu, da mesma forma, prometo cuidar de mim, respeitar este feitiço e dar-lhe o uso correto. Disse a Maria que aquilo parecia coisa de filme encapetado, mas ela pediu que eu confiasse. Bom, e como eu acreditava nela, resolvi usar o perfume. No dia seguinte, antes de ir trabalhar, tomei banho, vesti minha roupa de escritório e apliquei as gotinhas nos pulsos, atrás do pescoço e sobre o peito. Fiz a mandinga que estava no papel e, sem saber se aquilo realmente funcionaria, saí para o trabalho como em qualquer outro dia. No primeiro dia, nada mudou. Tudo estava normal. A única diferença é que algumas pessoas comentaram que eu estava com um perfume muito agradável. Perguntaram qual era, e eu inventei que era uma amostra do catálogo novo que minha vizinha estava para trazer. Pelo menos percebi que o cheiro não era ruim e não faria as pessoas se afastarem ainda mais de mim. Depois de uns 3 dias,
comecei a notar mudanças principalmente no comportamento dos homens. Naquele dia, Omar, o rapaz do setor de sistemas, me cumprimentou com um sorriso que nunca havia me dirigido antes. Vi como ele sentiu o perfume e, por um instante, parecia que todos os seus sentidos tinham sido capturados por ele. Pouco depois, começou a procurar pretextos para puxar conversa comigo. Omar não era exatamente bonito, mas considerando a minha sorte, eu não tinha motivo para rejeitá-lo. Ainda mais quando me convidou para almoçar com ele. Como havia um refeitório no próprio prédio, acabamos dividindo a hora do almoço. Ele foi muito gentil, mas percebi que estava ansioso, como se quisesse me beijar. Não entendia bem o que estava acontecendo, mas sabia que tudo era por causa do perfume que Maria me deu. E percebi que não era o cheiro em si, mas a magia que havia por trás dele que provocava aquelas reações. Fiquei muito tempo conversando com Omar, tentando fazer a minha parte para que algo surgisse dali. E como quem não quer nada, ele acabou me convidando para sair na sexta à noite, para um lugar com música, onde poderíamos dançar. Eu, sem pensar duas vezes, disse que sim, que fazia muito tempo que não ia dançar e que precisava me desestressar. Omar ficou muito feliz. Ele parecia ansioso, como se quisesse descarregar toda a sua energia. Chegada a sexta-feira, saímos. Omar estava todo arrumado, e eu também. Usei um vestido, salto alto, uma bolsa, deixei meu cabelo bem alisado e fiz uma maquiagem discreta, mas caprichada. É claro que não esqueci de passar aquele perfume, e sinceramente, vestida daquela forma e cheirando daquele jeito, comecei a atrair muitos olhares. Percebi como André, o rapaz da mensageria, me observava de cima a baixo, como se nunca tivesse imaginado que por trás daquela mulher entediante existisse alguém tão interessante e atraente. Mas não era só ele, pois também estava lá meu chefe Borlan, que não tirava os olhos de mim. Até o contador me olhava. Todas as atenções estavam voltadas para mim. Mas naquela noite, o sortudo era Omar. Entrei em seu carro, velhinho, mas ainda bom o bastante para nos levar para dar uma volta. Quando chegamos ao local, começamos a beber, dançamos algumas músicas e percebi que Omar estava impaciente. Ele me segurou pela cintura e num instante me roubou um beijo. Na hora pensei em dar-lhe um tapa por não estar acostumada com isso, mas então retribuí. Depois de mais algumas canções, alguns drinks e passos de dança, Omar me perguntou se poderíamos ir a outro lugar mais privado. Eu disse que sim, e assim fomos para o apartamento dele. Era um lugar discreto, muito simples, mas com uma cama onde pudemos fazer o que queríamos. Parecia que Omar não tinha intimidade com alguém havia anos, pois estava como um potro desembestado. Bom, continuei saindo com Omar algumas vezes, mas aqui devo confessar, como se diz hoje em dia, o gado se juntou, porque já não era só ele. E como Omar não havia me pedido em namoro nem declarado amor, eu me sentia livre para sair com outros colegas que também me convidavam. Assim foi que um dia saí com Jaime, o contador. Aquele homem soube me convencer. Disse que tinha ingressos para o show do Coldplay e perguntou se eu queria acompanhá-lo. E sinceramente eu disse que sim. Não me importava que Jaime fosse casado. No fim das contas, eu só queria me divertir uma noite. Eu sabia, pelo jeito como ele me olhava, que tudo o que queria era me levar para a cama, e eu não via problema algum nisso. Afinal, da árvore da vida estavam caindo frutos, e eu não ia fazer mais do que colhê-los. Naquela noite do show estávamos nos divertindo, até que começou a tocar uma música bem romântica. De repente senti os braços de Jaime me abraçando por trás. Ele me deu um beijo, e eu simplesmente me deixei levar. Jaime me comprou alguns drinks e ficamos ali ouvindo a música. Depois, empolgados pelo momento, quando o show terminou, subimos no carro dele e fomos para um motel. Naquela noite não sei o que estava acontecendo comigo, pois sentia-me tomada por uma energia desenfreada.
Nessa altura do campeonato, o frasco daquele perfume já havia acabado. Isso foi muito difícil para mim, porque quando procurei Mariá para perguntar se podia conseguir mais, ela me disse que não. Segundo ela, aquele frasquinho era único, feito especialmente pela amiga dela, e que essa era a instrução. Mariá não sabia de tudo o que eu havia feito. Nesse período quase não a vi, e quando contei com quantos homens eu tinha me deitado em tão pouco tempo, ela não acreditou. Mas demonstrou preocupação, porque disse que eu havia usado o feitiço de forma errada. Ela disse que ele tinha sido feito para me trazer a felicidade que eu tanto desejava, mas não para isso. E é que eu não compreendia muito bem. Acho que o fato de nunca ter tido aventuras, romances ou amores, e de repente ter todos os que eu sempre quis, me fez perder o chão. Usei de forma abusiva os encantos daquele perfume. A verdade é que me deu muita tristeza perceber que já não havia mais nada para mim. Aos poucos os dias foram passando e todo aquele encanto que antes surgia de mim foi desaparecendo até se dissipar completamente. Voltei a ser aquela mulher solitária, amarga e invisível, que ninguém notava. Percebi que Omar já flertava com outra mulher. Jaime também. Até meu chefe. Esses dois últimos, inclusive, eram casados, verdadeiros canalhas que adoravam trair suas esposas com qualquer mulher que cruzasse o caminho deles. E por mais que me doa admitir, eu fui uma dessas. Depois disso, nunca mais se sentiram à vontade ao meu lado. Não se aproximavam com segundas intenções, às vezes, nem me cumprimentavam mais. Isso me deixou muito triste. Mas se fosse apenas tristeza o que eu estava vivendo, ainda estaria tudo bem. Jamais imaginei que, por ter recorrido à bruxaria, acabaria despertando forças de outra dimensão, ou do além, que viriam se vingar de mim. Pode-se chamar de vingança, ou do que quiser, mas depois que o perfume acabou e eu já o havia usado de forma errada, algo começou a me atacar. Foi numa noite. Eu dormia na minha cama quando despertei de repente. Não conseguia respirar. Senti mãos apertando meu pescoço e também uma força me abrindo as pernas. Era como se um homem estivesse sobre mim, mas eu não via nada. No escuro era completamente invisível. Eu lutava para acender a luz, mas era difícil estando totalmente imobilizada. Quando finalmente conseguia e começava a rezar, aquilo desaparecia e desfazia na escuridão. Eu estava confusa. Cheguei a pensar que era algum tipo de trauma, algo criado pela minha própria mente. Mas não era. Esses episódios se repetiram várias vezes. Não eram diários, mas aconteciam às vezes uma vez por semana. E cada vez que ocorriam, eu sentia um medo terrível, porque a violência daquela entidade aumentava. Temia que um dia ela me matasse. Com muita vergonha, contei tudo a Mariá. Ela ficou apavorada e, sem pensar duas vezes, me levou até sua amiga que havia preparado o perfume. Quando cheguei lá e contei o que estava acontecendo, a mulher me deu uma bronca daquelas. Ai, menina, o que posso te dizer? Quando a Mariá me pediu essa mistura para você, eu disse que era para encontrar um amor verdadeiro, não para sair se esfregando em qualquer idiota. Olha só o que você fez. Certamente abriu um portal. E pode acreditar, há muitos demônios e entidades que adoram fazer esse tipo de maldade. Ela me disse que não sabia se poderia me ajudar, mas faria algumas limpezas. Vem cá, falou. A mulher fez várias limpezas em mim com ovo, ervas, me soprou fumaça de charuto, me varreu com ramos e rezou bastante. Por um tempo tudo desapareceu, mas depois voltou. Isso acontecia principalmente quando eu estava triste ou com a energia muito baixa. Mais tarde procurei um padre. Quando contei tudo o que havia feito, ele também me repreendeu, com um sermão parecido com o da curandeira. Depois disso, as manifestações diminuíram, quase sumiram. Mas até hoje, de vez em quando, ainda acontecem. E cada vez que voltam, o medo me paralisa,
sinto um terror indescritível. Hoje entendo que mexi com algo que não compreendia. Deveria ter usado aquele perfume de outra forma, mas eu não sabia a verdadeira intenção dele. Maria também nunca me explicou, então não acho que a culpa seja toda minha. Acredito que a bruxaria é algo que deve ser tratado com muito cuidado. Não é para qualquer um. No fim, sempre há um preço a pagar. Sempre há sofrimento. E embora eu ainda esteja viva, sei que há casos em que tudo termina em morte. Em miséria. No meu caso, a punição foi a solidão. Hoje continuo trabalhando no mesmo lugar e continuo invisível. Perdi amizades, perdi familiares e sinto que carrego uma energia pesada, escura, que me acompanha por onde vou. Talvez seja assim pelo resto da minha vida. Mesmo assim, não perco a esperança de encontrar o amor novamente. Esse sempre foi o meu maior sonho. Mas também sei que estou pagando um karma, que a vida está me castigando de alguma forma. E disso já não posso fugir. Já tentei me limpar com outros curandeiros. Fui a igrejas, mas nada mudou. Tudo continua igual. Sinto às vezes que minha vida não tem mais conserto. Se a solidão é o meu destino, então terei que aceitá-la. Terei que viver assim. Essa história aconteceu em 2001, quando eu tinha apenas 9 anos. Não tenho certeza se foi um sonho que tive algumas vezes, se foi apenas minha imaginação enlouquecida ou se havia algo tentando me amedrontar enquanto eu tentava dormir. Eu morava com minha mãe e meu pai em um ônibus que foi feito para ser nossa casa. Não havia nenhuma história assustadora ou acontecimentos estranhos antes disso, e não acho que o lugar fosse assombrado. Então, o que acredito ter acontecido comigo foi realmente real. Essa experiência é a razão pela qual até hoje sinto um leve desconforto quando estou em corredores escuros ou em cantos sombrios. Antes de compartilhar a história, quero dizer que estou plenamente ciente de como tudo isso pode soar ridículo. De qualquer forma, eu nunca conseguia dormir sozinho no meu quarto à noite, nem mesmo com a luz acesa. Sempre quis dormir no quarto dos meus pais, fosse na cama com eles ou em uma pilha de cobertores no chão. Isso foi antes do nascimento da minha irmã. Então eu era a única criança da casa naquela época. O ambiente era muito silencioso, o que tornava tudo mais assustador. Eu sempre ouvia sons estranhos, e meu cérebro de 9 anos facilmente transformava coisas normais em ameaças. Roupas no armário pareciam monstros, sombras pareciam criaturas, e eu imaginava coisas assustadoras debaixo da cama ou do lado de fora da janela. Mas em determinado momento, meus pais disseram que eu precisava parar de correr para o quarto deles à noite, porque meu pai precisava descansar para trabalhar. Ele acordava todos os dias às 4 da manhã, então tive que começar a dormir no sofá, que ficava mais próximo do quarto deles. Ainda assim, eu tinha muito medo de dormir sozinho, pois onde ficava o sofá tinha um pequeno corredor que ia para o quarto dos meus pais. Foi aí que as coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Todas as noites, depois que meus pais iam dormir, eu ouvia alguém sussurrando meu nome em algum lugar atrás da minha cabeça. Os sussurros aconteciam todas as noites. Normalmente eu conseguia adormecer se ignorasse aquilo por tempo suficiente, mas uma noite eu realmente vi quem dizia meu nome. Lá estava ele, parado no corredor, olhando diretamente para mim. Era muito alto, usava uma longa capa preta, tinha o rosto completamente escuro e olhos vermelhos brilhantes. Fiquei tão apavorado que não conseguia me mover ou falar. Apenas fiquei olhando para ele por um tempo que pareceu interminável. Então ele falou novamente. Sussurrou meu nome com uma voz áspera. Eu me cobri com os cobertores e permaneci imóvel,
tremendo de medo. Esperava que ele fosse embora e me deixasse dormir em paz. A próxima coisa que percebi foi que o sol estava brilhando, então achei que tudo não tinha passado de um pesadelo. Mesmo assim, passei o dia inteiro tentando não pensar naquilo. Fiquei jogando, assistindo TV e fingindo que não havia acontecido nada. Eu nem me lembrei da entidade até que a noite caiu novamente. Arrumei minha cama no sofá, como na noite anterior, e fechei os olhos com força, tentando dormir. Meus pais já estavam dormindo e a casa estava mergulhada na escuridão. E então aconteceu de novo. Ouvi meu nome sendo sussurrado naquela mesma voz assustadora. Virei-me para olhar, tomado pelo medo. Eu não conseguia gritar. Ele estava lá, apenas me encarando, com uma expressão vazia. Permaneceu tão imóvel quanto as sombras ao seu redor. Essa parte pode parecer até um pouco engraçada, dependendo de como se veja, mas na época eu estava tão apavorado que mal conseguia respirar. A coisa abriu a boca e eu pulei do sofá, correndo para o meu quarto. Acendi a luz e bati a porta de correr com força. Meu pai chegou um instante depois, perguntando o que estava acontecendo. Um monstro assustador de olhos vermelhos estava tentando me levar, respondi desesperado. Meu pai apenas sorriu e disse que era um pesadelo. Garantiu que eu poderia manter a luz acesa durante a noite, mas que não era para acordá-los gritando novamente. Normalmente eu não conseguia dormir sozinho, já que o quarto deles ficava do outro lado do ônibus. Mas eu estava tão exausto que acabei adormecendo. Acordei com o sol brilhando na minha cara. É claro que na noite seguinte não consegui dormir no meu quarto novamente. Arrumei minha cama no sofá depois que meus pais já estavam dormindo. Você pode pensar que eu não gostaria de dormir perto do corredor, mas o quarto dos meus pais ficava do outro lado dele. Naquela época, para mim, era muito melhor estar perto do corredor escuro do que sozinho no quarto apertado. Mas mais uma vez, ouvi e vi aquela coisa. Lembro até hoje do que ela me disse. Foi seu pai quem me trouxe. Eu gritei. Ouvi um dos meus pais murmurar algo e percebi que devia tê-los acordado com o meu grito. Fiquei escutando por um tempo, esperando ouvir novamente o sussurro assustador, mas nada aconteceu. Eventualmente adormeci. Na manhã seguinte, acordei achando que a noite anterior tinha sido apenas outro sonho estranho. Espreguicei, esfreguei os olhos e me levantei do sofá. Foi então que olhei para o corredor e vi uma marca escura no chão, exatamente onde aquela coisa estava parada. Tem que ser real, pensei comigo mesmo. Ou talvez tudo estivesse apenas na minha imaginação. Essa foi a última vez que vi aquela coisa. Meus pais se separaram alguns anos depois desse incidente. Meu pai acabou se entregando à bebida e nunca mais foi o mesmo homem que conheci. Mudou muito e até hoje não sei se aquilo tem alguma relação com o que aconteceu. Ou talvez tudo estivesse apenas na minha imaginação. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Cresci em um bairro que ficava colado a uma longa faixa de floresta. As casas se alinhavam de um lado da rua e atrás delas não havia nada além de árvores por quilômetros. Quando eu era mais novo, um grupo de crianças da vizinhança costumava brincar junto quase todo fim de semana. No verão ficávamos na rua até tarde da noite, às vezes até nossos pais gritarem mandando a gente voltar para casa. Um dos nossos jogos preferidos era esconde-esconde. Normalmente brincávamos pelos quintais e até a beira da mata. Durante o dia era divertido, mas à noite era diferente. As árvores engoliam toda a luz e tudo parecia igual, não importava onde você estivesse. Era isso que deixava o jogo assustador e também o que o tornava mais divertido.
A última vez que brinquei de esconde-esconde naqueles bosques, eu tinha 13 anos. Era agosto, o ar quente e úmido, mesmo de noite. Éramos 5. Eu, meu amigo Tyler, o irmão mais novo dele, Matheus, e 2 garotos da rua, Jackson e Eric. Decidimos brincar fora porque estava mais fresco do que dentro de casa. A regra era simples. Você podia se esconder em qualquer quintal ou dentro da floresta, mas precisava ficar perto o bastante para ouvir quando o pegador chamasse o fim da rodada. Jackson se ofereceu para ser o primeiro a procurar e o resto de nós saiu correndo. Eu corri para dentro da mata com o Tyler e nos separamos logo depois da primeira fileira de árvores. Me agachei atrás de um tronco caído com o coração batendo forte, mesmo sendo só uma brincadeira. Ouvi Jackson contando alto lá no quintal, pois sua voz ecoava na noite. Quando ele terminou, tudo ficou em silêncio. Os grilos zumbiam ao meu redor e as folhas farfalhavam com o vento. Fiquei parado, tentando não respirar alto. Depois de um tempo, ouvi passos sobre as folhas. Eles vinham se aproximando entre as árvores. Achei que fosse o Jackson. Prendi a respiração e esperei que passasse. Os passos pararam não muito longe de mim. Quem quer que fosse ficou parado ali. Esperei que chamasse ou se movesse de novo, mas nada aconteceu. Senti a pele arrepiar. Pensei em sussurrar para perguntar quem estava ali, mas lembrei das regras, então continuei quieto. Finalmente os passos voltaram. Avançaram entre as folhas, indo mais fundo na floresta. Esperei até não ouvir mais nada. Olhei por cima do tronco, mas estava escuro demais para ver longe. Fiquei escondido por mais alguns minutos até me cansar de esperar. Saí rastejando e comecei a voltar devagar em direção aos quintais. Foi quando ouvi Jackson gritar que a rodada tinha acabado e todo mundo devia sair. Corri de volta e encontrei os outros no quintal. Jackson tinha encontrado Tyler e Eric, mas não eu nem Matheus. 1 minuto depois, Matheus apareceu correndo da mata, coberto de terra, rindo e dizendo que ninguém o encontrou. Contei que estava escondido atrás do tronco e quase fui pego quando Jackson passou bem perto, mas ele me olhou confuso. Disse que nunca tinha ido tão longe na floresta, que só circulou perto das primeiras árvores antes de achar o Tyler escondido junto ao antigo curral de porcos. Fiquei sem entender e perguntei então quem tinha passado perto de mim. Ninguém soube responder. Demos de ombros e continuamos brincando. Na rodada seguinte, era eu quem devia procurar o pessoal. Contei alto, encostado num tronco, enquanto os outros corriam para se esconder. Quando terminei, procurei primeiro pelos quintais. Encontrei Eric atrás de um galpão e Tyler no meio do mato. Depois entrei na floresta à procura de Jackson e Matheus. O único som era o dos insetos. O feixe da minha lanterna cortava as árvores e eu tentava ouvir qualquer movimento. Depois de um tempo, vi Matheus agachado perto de um tronco. Gritei que o tinha achado e ele saiu correndo, rindo. Faltava só o Jackson. Continuei mais fundo, falando que estava chegando. Foi então que ouvi de novo os passos. Lentos, pesados, no escuro. Vinham logo à frente. Apontei a lanterna naquela direção, mas as árvores eram muito densas. Andei devagar, tentando não fazer barulho, então os passos pararam. Esperei. Confesso que comecei a ficar nervoso. Nesse instante, ouvi Jackson me chamar lá de trás, dizendo que a rodada tinha acabado. Virei rápido e ele já voltava para o quintal. Confuso, perguntei se ele não estava à minha frente. Ele disse que não, que tinha se escondido o tempo todo mais perto da casa. Senti o estômago apertar. Já era a segunda vez que ouvia alguém andando na mata que não era nenhum de nós. Tentei me convencer de que devia ser algum animal, mas os passos soavam humanos demais para ser de qualquer animal. Brincamos mais algumas rodadas, mas toda vez que eu me escondia,
não conseguia me livrar da sensação de que havia outra pessoa comigo. Eu ouvia barulhos distantes entre as árvores e, em certo momento, juro ter visto uma sombra deslizar entre os troncos. Porém, quando mirei a lanterna, não havia nada. Os outros não perceberam nada. Continuaram rindo e correndo como se nada estivesse errado. Tentei agir de forma normal, mas aquela sensação ruim não passava. Na última rodada da noite, Jackson quis se esconder de novo na mata. Nos espalhamos como antes. Eu não quis ir muito longe, então fiquei perto da beira, agachado na grama alta. Dali eu via o brilho fraco das luzes das casas passando pelas árvores. Ouvi a voz distante de Jackson contando. Quando ele terminou, o silêncio voltou. Depois de alguns minutos, algo me paralisou. Era um sussurro. Uma voz baixa, suave demais para entender as palavras, mas muito próxima. Meu corpo inteiro se tensionou. Espiei por cima do mato, mas a floresta estava vazia. Escutei com atenção, mas o sussurro parou. Logo depois, os passos voltaram andando devagar, passando bem ao meu lado e seguindo adiante. Fiquei deitado, tremendo, até ouvir Jackson chamar o fim da rodada. Todos saíram da mata rindo e cheios de terra. Eu voltei devagar, com o coração disparado. Contei que tinha ouvido alguém sussurrar, mas eles só riram e disseram que eu estava tentando assustar os outros. Não discuti, mas eu sabia o que tinha ouvido. Sentamos depois no quintal do Tyler, tomando refrigerante e conversando. Foi então que Mateus perguntou se mais alguém tinha reparado no cara. Todos paramos. Ele disse que enquanto estava escondido, achou ter visto um homem alto parado na floresta. Ele não se mexia, só observava. Jackson o chamou de maluco. Eric riu, mas eu senti o estômago virar porque acreditei nele. A brincadeira acabou logo depois e cada um foi para sua casa. Deitado na cama, fiquei encarando o teto, sem conseguir dormir. O som dos sussurros e dos passos nas folhas ecoava na minha cabeça o tempo todo. Bom, talvez fosse apenas um estranho passando, ou alguém que morasse por ali. Mas não, ele era um assassino procurado e foi achado na mesma mata 2 dias depois. Sua prisão me dá calafrios até hoje. Estivemos perto de alguém realmente perturbado naquela noite. Isso aconteceu em outubro de 2022. Eu nasci no Paraguai, mas moro sozinha em uma pequena casa, dentro de um bairro familiar e tranquilo aqui nos Estados Unidos. Vivi ali desde 2015 e vi de perto o declínio do Halloween ao longo dos anos. Basicamente, depois de 2020, ninguém mais comemorava. Nenhuma das casas colocava enfeites e as crianças já não se interessavam em se fantasiar e sair pedindo doces de porta em porta. Era até então uma tradição forte que todos faziam. Nos últimos 2 anos, meu bairro ficou silencioso e vazio na noite de Halloween. Por isso, eu realmente achava que aquele ano seria igual. Na manhã do dia 31, preparei meu café e fui me sentar na varanda da frente para observar as árvores cobertas de tons alaranjados e dourados do outono. Mas assim que abri a porta, vi 2 crianças paradas no meu quintal, a uns 10 metros de distância, próximas às árvores. Digo crianças, mas na verdade não consegui ter certeza. Só supus isso porque estavam usando máscaras de Halloween. Eram altas, magras e provavelmente adolescentes. Estavam longe demais para que eu conseguisse ver detalhes, mas no instante em que abri a porta, os 2 congelaram por 1 segundo e, em seguida, se apressaram para dentro do bosque, afastando-se da minha casa. A maneira como eles saíram dali foi extremamente suspeita, como se eu tivesse flagrado alguém fazendo algo errado. Mesmo sendo Halloween, eu nunca tinha visto ninguém vagando de máscara logo pela manhã.
Achei que fossem apenas alguns adolescentes sendo idiotas, brincando por causa do feriado. Pelo menos tinham ido embora quando me viram, então não me preocupei muito. Fiquei um tempo lá fora, aproveitando o clima agradável de outono enquanto tomava meu café. O restante do dia correu como qualquer outro, até por volta das 4 da tarde, hora em que normalmente as crianças começavam a sair para pedir doces. Mas como eu disse, fazia uns 2 anos que não via nenhuma. Mesmo assim, por algum motivo, peguei um pequeno saco de balas e deixei pronto, caso aparecesse alguém. Acho que era mais pelo costume do que por expectativa. Sentei-me no sofá da sala e liguei a TV em algum canal que estivesse passando os típicos filmes e programas de Halloween. Deixei as cortinas abertas para poder ver se alguma criança passava pela rua. Durante as próximas horas, não vi nada além de alguns carros passando. Nenhuma criança e nenhum grupo andando pelas calçadas. Com o tempo, o sol se pôs e a rua mergulhou na escuridão e no silêncio. Mesmo depois de todos esses anos, ainda era estranho ver aquele cenário no Halloween. Continuei na sala assistindo TV, mas por volta das 8 da noite alguém bateu à porta. O som me fez saltar do sofá. Eu não tinha visto ninguém se aproximar pelas janelas, e mesmo que fosse algum grupo pequeno de crianças, já era tarde para estarem batendo de porta em porta. Ainda assim, peguei a tigela com doces e fui atender. Um arrepio percorreu meu corpo quando percebi que eram os mesmos 2 que eu tinha visto de manhã. De novo estavam de máscaras e roupas pretas, então chamá-los de crianças era apenas um palpite. Agora de perto, notei que eram bem mais altos do que eu esperava de qualquer adolescente pedindo doces. Além disso, não carregavam sacolas nem baldes para guardar os doces. Os 2 apenas ficaram ali, parados. Não dava para ver seus olhos por trás das máscaras, o que tornava tudo ainda mais estranho. Mesmo assim, tentei manter a cordialidade e perguntei se queriam doces, estendendo a tigela. Nenhum deles respondeu. Depois de alguns segundos de silêncio, fechei a porta, completamente desconcertada. Ainda assim, achei que fosse apenas uma brincadeira boba de Halloween. Devem ter tentado me assustar só por diversão. Esperei 1 minuto, olhei pela porta novamente e eles já tinham desaparecido. Por algum motivo, aquilo me tranquilizou, pois parecia confirmar que era só uma pegadinha sem importância. Voltei para o sofá e continuei assistindo TV até tarde da noite. Acho que só fui subir para o quarto por volta da 1 ou 2 da manhã. Desliguei tudo e subi as escadas. A essa altura já nem lembrava mais dos 2 mascarados. Deitei e comecei a adormecer, mas de repente acordei com um som que ecoou pela casa. Era alguém batendo na porta da frente. Levantei rápido e abri a porta do quarto. A batida se repetiu, ecoando pelos cômodos. Desci as escadas devagar, tentando enxergar quem era. Eu estava realmente apavorada, mesmo tendo quase certeza de que eram os mesmos 2. Dessa vez, porém, já não parecia uma brincadeira, era perseguição, talvez até algo pior. Cheguei perto da porta e olhei pela janela. Havia apenas um deles ali, com a máscara cobrindo o rosto, batendo na porta sem parar. Mas era só um, e isso me assustou ainda mais. Onde estava o outro? Afastei-me devagar, tentando pensar com clareza. Foi então que ouvi um rangido atrás de mim. Uma porta se abrindo em algum ponto do corredor. Girei o corpo e vi uma figura sombria no fim do corredor. No instante em que olhei, começou a correr em minha direção, segurando uma faca. Corri escada acima e me tranquei no quarto, empurrando tudo o que pude contra a porta. Enquanto discava para a polícia, eu tentava pensar no que fazer. Do lado de fora, ouvia as vozes abafadas dos 2 conversando. Não conseguia entender o que diziam, mas parecia que estavam discutindo o que fariam a seguir. Depois de uns 30 segundos, ouvi passos descendo as escadas e então, silêncio. Tinham ido embora. Os policiais chegaram pouco depois
e fizeram uma investigação, mas não encontraram muita coisa. Concordaram comigo que um deles, o que batia à porta, servia apenas de distração, enquanto o outro procurava um modo de entrar e me atacar. O motivo de terem me escolhido, no entanto, continua sendo um mistério. E isso ainda me deixa aterrorizada.